Hoje um podcast diferente para vocês, internautas que acompanham o Norte RS. Estamos mais uma vez na nossa casa Boa Vista Home Design e entrevistaremos, através dos equipamentos do Walter Nedelfilme, que hoje não se faz presente, mas teremos o apoio técnico do Christian Carlotti para entrevistar o presidente do Hospital Comunitário, Ulisses Toasa. Nos fale um pouco de você, seu Ulisses. Boa tarde, Thompson. Boa tarde, Carlotti. Conhecia muito a família, teus pais, tudo, Carlotti. Falar do Ulisses é bastante difícil e bastante fácil também, entende? Ulisses, vocês como fazem pouco tempo que moram em Sarandi, né, não me conhecem, mas eu nasci em Sarandi. Né? Vivi um bom tempo fora de Sarandi, entende? E depois retornei. Retornei por causa da política. E eu disse semana passada que nós não íamos entrevistar um político aqui. Não, hoje eu tô bem light, gosto da política, mas estou bem light, assim. Acredito eu que dificilmente eu concorro a alguma coisa ainda, entende? Passou, tem que deixar oportunidade para os mais jovens, né? E a gente está aí sempre para ajudar, para apoiar, entre políticos sérios, políticos que se interessem, políticos que tenham vontade e gostam da cidade onde vão se candidatar. Que nem eu digo assim, quem quer ser governador tem que gostar do estado que ele vai se candidatar. Né? Quem quer ser presidente tem que gostar do país que ele vai governar. Então, por isso que eu digo, então eu assim, eu já estou com uma idadezinha um pouco, estou com bastante experiência, que a gente não fica velho, fica mais experiência, né? Então, temos que deixar os mais jovens, que é importante, têm ideias diferentes, ideias novas, estudaram mais, né? Então, acho que é importante dar essa oportunidade para os jovens, porque tem muitos jovens que não estão tendo interesse pela política, e estão errados. Tem que ter interesse, sim. Aí que eu ia lhe pedir como é que se pode fazer o incentivo, como é que a sua geração pode incentivar a minha geração a entrar e a se interessar e a contribuir politicamente com o Estado. Não vou dizer contribuir com a política, vou dizer contribuir politicamente com o Estado, nação e município. Primeiro passo, tem que começar a trabalhar em entidades, colaborar, para te ser conhecido. Entende? Voluntariamente. Então, o jovem tem que começar a se dedicar nesse sentido, que as entidades precisam de pessoas que trabalham voluntariamente. Entende? Um exemplo é o hospital. Nós temos como diretoria do hospital, que hoje eu sou presidente do hospital, mas nós temos como diretoria do hospital todo mundo com muita experiência. Agora estamos conseguindo trazer uns jovens para dentro da diretoria, que é importante, porque a gente chega numa altura, está cansado também, tem que dar oportunidade para os jovens, para a gente descansar um pouco, né? Então, nós estamos abrindo um espaço para novos sócios no hospital. Claro que os sócios têm que ser convidados por algum sócio do hospital e passar por um crivo da diretoria, entende? Para poder ser sócio do hospital. Aí, sendo sócio, ele vai poder participar das eleições, vai poder ser votado e votar, entende? Então, é importante que os jovens comecem a se empenhar e participar das entidades. Hoje o Norte RS está fazendo um programa um pouco diferente, estamos fazendo de forma gravada e vai passar a noite, você está vendo no horário certo, mas está sendo gravado na tarde de quinta-feira, com o apoio da Padaria Kennedy, que nos agracia com os salgados e doces que a gente pode consumir aqui, deliciosos, aconselho. A minha maquiagem, barba e cabelo feito pela Barbearia da Luz, ao lado da prefeitura, e Vimesc, né? Claro, estamos na Boa Vista Home Designer, que é o nosso espaço aqui. E Ulisses, eu lhe pergunto, você é pai, esposo também, quem é o Ulisses que o público não conhece? Né? O público de Sarandi, praticamente todo mundo me conhece, né?
Eu sou casado com a dona Rita, sou pai de 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Graças a Deus conseguimos educar os 4, estão todos bens, todos. Um só que não mora aqui em Sarandi agora, mora em Santa Catarina, em Jaraguá, né? Trabalha na empresa VEG, uma empresa que antigamente só fabricava um motor, hoje eles fabricam tudo que é da área de energia, desde o que tu imaginar de coisas que precisa de energia, eles fabricam. Desde para usinas de hidrelétrica, os reatores, as turbina não, mas os transformadores de energia é uma Babilônia aquilo lá. Tem o rapaz que trabalha na imobiliária. Tem o Romerson, que é corretor de imóveis. Ele é agente da Caixa Econômica, faz financiamento pela Caixa também, né? Tem a minha filha, que é uma advogada. Hoje ela tem escritório e trabalha, é jurídica da prefeitura. Tem a outra minha filha, que ela agora está trabalhando em casa, faz projetos, entende? É projetista. Tá? E o que lhe incentivou a trabalhar com o hospital? No hospital? O hospital tem história, né? Desde o início do hospital, o meu avô Afonso Toassa foi um dos idealizadores, colaborou sempre para construir o hospital. E ele sempre se dedicou, sempre doou uma parte do salário dele, quando ele recebia, ele doava 50% para o hospital. Quando o senhor fala em abrir para os novos sócios a administração do hospital, ela funciona como um clube de serviço ou como uma instituição privada? É uma instituição privada. Ela é assim, tem os sócios que são proprietários do hospital. O hospital é filantrópico porque atende SUS, né? Hoje nós atendemos 80% a 86% SUS. A obrigação do hospital é atender 60% SUS. É que a gente não deixa de atender as pessoas que chegam no hospital, se tem recurso ou não tem, nós atendemos, mesmo que ultrapasse a cota SUS. Nós passamos por dificuldade financeira por não ter quem nos pague essa diferença dos 60% para frente. Nós não estamos conseguindo cobrar de ninguém. E, queira ou não queira, chega no fim do mês, é um montante bom. Hoje o nosso município de Sarandi tem colaborado com o hospital, tem ajudado, tem repassado umas verbas. Então, não posso falar do nosso município, né? Mas os municípios da região a gente atende, não deixa de atender também. Mas dificilmente eles colaboram para colaborar com o hospital, entende? E o que é que mantém, então? Principalmente a renda do hospital é verba pública? 86% é verba pública, 14% é planos de saúde e particular. E, enfim, dessa verba pública, como é que estão as estratégias para conseguir? Não é fácil, porque tem as verbas garantidas que vêm por causa dos contratos que tu tem, que a gente tem umas especialidades, né? Então aí tu recebe um fixo por mês, que todos eles dá prejuízo, todos. Todo o procedimento SUS dá prejuízo para o hospital. Entende? Um exemplo que eu te dou assim, traumato. Nós temos uma especialidade de traumato. Nós somos obrigados a fazer 30 procedimentos mês e 240 consultas mês. Certo? E nós recebemos 70 mil por mês do governo. Só para te manter 2 profissionais na área da traumatologia, tu imagina quanto custa. Não faço ideia. E era uma das questões que eu ia perguntar. Porque saúde, a gente vê que é bastante uma distância muito grande entre o profissional que é técnico e o profissional o médico em si. Sim, como aí são especialistas, né? Então tu tem que bancar, porque senão tu não tem o profissional, né? Então aí tu precisa ter um quadro de funcionários para atender.
tu precisa ter o leito para internar. Tu tem que ter o bloco para fazer as cirurgias, os procedimentos, né? Entende? Assim, por alto, não vou botar números exatos. Traumato é uma coisa que te dá um prejuízo mensal de 40 a 50 mil por mês. E é um dos que dá pouco prejuízo. Uma ala de a psiquiatria nossa ali, tá? Que é tratamentos de pessoas que usam drogas e que usam álcool, que álcool também é droga, né? Tá? As duas nessa área, né? É outra coisa que tu recebe, esse não chega a fechar nos 70, porque tu tem que ter uma internação no mínimo de 14 pacientes direto no hospital, internado, fechando 30 dias de internação, 28, 30 dias, para te chegar nos 70 mil, certo? Mas todo mês tem que ter 14 pessoas internadas na ala. E tu recebe, o máximo que vai chegar é 70 conto. Mas tu tem que dar alimentação, medicação, tu tem que ter 2 médicos contratados, um psiquiatra, uma fisioterapeuta, uma psicóloga, aí tu tem que ter enfermeiras, 24 horas, técnico de enfermagem, 24 horas. Aí vem a manutenção, vem a faxina, vem a lavanderia, tudo em cima, é uma das coisas que dá um prejuízo enorme para o hospital. Até agora a gente está bancando, não deixou de atender. E aí, que pergunta, de onde é que sai o que faltou? O que faltou, né? Aí onde que vem? Uma ajuda dos nossos vereadores, que eles têm emendas impositivas, tem uns que destinam para o hospital. Deputados, tem deputados que destinam verba para o hospital, certo? O município tem colaborado com o hospital, né? Mas todo mês falta dinheiro, entende? E agora nós temos que pagar o 10º para os funcionários, o hospital não tem dinheiro. Estou fazendo, o hospital está fazendo um financiamento para pagar o 10º. Complicado, porque é serviço, o serviço tem todo dia, funcionário tem todo mês, e vai ter que fazer para conseguir bancar no ano que vem. Eu sempre digo, até agora, o hospital conseguiu manter as portas abertas, pagando tudo em dia, mas está passando por dificuldades. Esses últimos anos, cada ano foi sendo mais difícil. Daqui para frente, eu vejo um quadro mais difícil ainda. Situação dos hospitais, que nem o nosso hospital de médio porte, não sei como é que vão se manter com as portas abertas. E está ali para estourar um aumento dos funcionários, nada contra o aumento, acho merecido o aumento. Até eu acho que não só técnico e enfermeiras que merecem um aumento, tinha que dar um aumento para todos os funcionários do hospital, porque todos trabalham na área da saúde. Todos se entregam com dedicação. Eu acho que aí teve uma falha do governo em privilegiar só os técnicos e os enfermeiros. Acho que tinha que privilegiar os que fazem a limpeza, o pessoal da cozinha, o pessoal da portaria. Até porque trabalhando em hospital tem uma questão de insalubridade. Salubridade, todos eles, né? O pessoal da portaria, todo mundo se empenha, né? É um conjunto, né? E foi dado um aumento, até um aumento fora da curva, que realmente vai pesar na folha de pagamento e bastante. Eu acho que eles tinham que ter reduzido esse aumento e destinar para todos, dividir um pouquinho para cada um, né? Porque eu vou dar um aumento agora que o governo está dando ali 70%, 80% de reajuste para os técnicos, entende? E para os outros não vou dar reajuste, só o reajuste normal do dissídio. É injusto, entende? Sim. Fica desparelho a situação. O senhor falou do SUS, né? E o que muitos dizem, por exemplo, quando comparam o Brasil com os Estados Unidos, que nos Estados Unidos não tem um plano de saúde governamental. Existe plano privado ou não existe. E daí muitas pessoas que trabalham no meio dizem melhor ter, né? E dizem que o SUS é exemplo ainda, inclusive. Aí não sei se o senhor pode dar alguma contribuição, que o SUS brasileiro é exemplo internacionalmente, como situação de organização, né? Mas eu sofri um acidente em 2015 e alguns meses depois eu fiquei em coma 4 dias.
O pessoal que... Alguns sabem, o pessoal que acompanha. Eu fiquei 4 dias no São Vicente. Eu fui para Palmeira, foi aqui em Palmeira que eu me acidentei. Fui a Palmeira e de Palmeira fui transferido. E daí depois chegou uma cartinha lá em casa com 700 e alguma coisa de reais. O pai ainda brincou, a tua vida vale 700 e poucos pila pro governo, que foi o que o SUS repassou pela minha estadia no hospital. Os valores são realmente... E foi uma traumatologia bem complicada que eu passei, para gerar menos de 1.000 pila. Tá, é isso aí mesmo. São esses valores. Essa é a realidade do SUS. O plano SUS é um dos melhores planos do mundo, sim. Só que ele está sem corrigir, ele está defasado em torno de uns 500%, 600%. Quando criaram o Plano SUS, era o melhor plano de saúde do mundo e para os hospitais era excelente. Os médicos só queriam atender SUS, porque era bem remunerado. Hoje, é poucos médicos que trabalham SUS. Tu tem que bancar o médico por fora. Assim, por fora não. Tu contrata o médico, porque pelo SUS eles não trabalham. Tu tem que ter um aporte para te poder atender o SUS. Mas esses valores já foram em 2015, isso já fazem 6, 7 anos. Então, a gente vê a proporção de quando é que os médicos queriam trabalhar com o SUS? Consegue nos situar no tempo? Uns 25 anos atrás, 25, 30 anos atrás. Eles adoravam trabalhar pelo SUS, porque o rendimento era bom, o SUS pagava bem. E daí não veio reajustando, e está aí hoje. Nós trabalhando no SUS, todos dá prejuízo grande. Um exemplo assim, uma anestesia do traumato, certo? Nós contratamos os traumatologistas, nós temos que pagar para eles atendimento SUS, R$750 anestesia. Sabe quando nós recebemos o SUS? 48. Realmente a defasagem que não acompanhou. E eu não consigo entender como dizem que não tem inflação. Eu vejo inflação todo dia. Não, o que está errado, quer ver? Nós temos que estar correndo atrás de um deputado pedindo uma emenda para poder segurar as portas abertas, indo nos vereadores, pedindo, pelo amor de Deus, que repasse alguma coisa para o hospital, indo nos municípios, aonde que seria muito fácil. Reajusta o SUS e paga pelo serviço prestado. Aí o hospital que trabalhar, quem prestar serviço, vai receber mais uma remuneração que consiga manter aquele trabalho, pagar o profissional, pagar a medicação, pagar o material que vai, manter a casa em dia, né? Sim. É só reajustar o SUS, não precisa destinar dinheiro extra para casa de saúde nenhuma. Porque daí parece que é o deputado que é o salvador, porque ele ficou com a ponta e não com o intermédio que seria... Isso aí, não. E hoje, se tu não ir atrás do deputado, o hospital já tinha fechado. Entende? Porque todos os anos a gente consegue emendas com os deputados para mal e mal fechar a conta. O senhor mesmo me falou, quando marcamos a entrevista, que deixa eu te confirmar, porque eu posso ser convocado para uma viagem. Essas viagens são negociais? O senhor faz muito essa... Hoje eu não tenho feito muito, porque os nossos vereadores têm nos ajudado a buscar recursos em Brasília. Então, aí, como o hospital passa por dificuldade, nós achamos melhor, porque uma viagem a Brasília, queira ou não queira, tem um custo. Sim. E como eles vão a trabalho da Câmara e do município, eles já estão fazendo a viagem. Aí eles levam os nossos pedidos junto e conseguem intermediar lá com os vereadores. Claro que a gente entra em contato com os deputados, né, para auxiliar, né? E tem dado certo. E claro, financeiro, mas qual que é o desafio que o senhor enxergou assim quando o senhor reentrou no hospital? Não, eu voltei no hospital, eu faço a vida inteira, quer ver? Eu fiquei fora de Sarandi um período, mas continuei sócio e fazia parte do conselho administrativo do hospital. Eu morei no Paraná, morei em Balneário Camboriú, e quando eu vinha para cá, que tinha reunião do hospital, eu sempre participava, né? Depois eu fiz questão de entrar na diretoria, porque eu digo, vou dar com uma continuidade num trabalho que o meu avô fez, né?
Meu pai também colaborou, mas quem realmente vestiu a camisa do hospital foi meu avô e outros membros que contribuíram com o hospital, que nem vou citar nome, estou falando só do meu avô, né? Porque teve muita gente que ajudou. Tem uma relação de pessoas que vestiram a camisa do hospital, né? Graças a essas pessoas que está aí o hospital. Então, veio dinheiro do governo federal, dinheiro dos sócios, que na época contribuíam e daí ficavam sócios, né? Então, tudo isso aí é uma história que eu acho muito bonita para uma cidade que nem Sarandi ter um hospital que nem o nosso, que faz mais de 30 anos. Porque um dia não existia nada, era só terra ou morro, que o nosso hospital Num morro bem no alto. Eu né? Me digo nosso porque me sinto muito sarandiense, né? Mas não existia nada e daí se juntou um grupo e se criou primeiro o edifício, mas com a ideia já de ser hospital. Com a ideia, teve apoio do município na época muito forte, né? Entende? Até eu digo assim, ó, não vou citar o nome de um ex-prefeito, hoje já não está mais com nós, é o Hilário Salvatore. Eu lembro bem, ele parou a prefeitura 2 anos para terminar o hospital. Eu digo parar. Ele deixou de fazer obras para o município 2 anos e investiu todos os recursos no hospital para concluir o hospital. Então, eu sempre digo, ele foi da diretoria do Hospital Hilário, sempre nós somos muito, muito ligados, eu e ele, né? Então, foi um colaborador excelente, né? Então, não dá para esquecer, quando a gente fala do hospital, dessas pessoas, né? Eu acredito que, tipo, se a gente for querer citar nome, alguém vai acabar ficando por isso que eu não estou citando o nome, porque é muita gente que colaborou. Mas o histórico, nós deixar registrado, isso é muito importante. Isso aqui, o podcast do Norte RS vai ficar como um arquivo do município, né? E essas histórias, por isso que a gente busca pessoas como o senhor que tem essa contribuição, né? Falar do hospital, quem que não passou pelo hospital de Sarandi? Né? Qual o sarandiense que não precisou, desde uma injeção até uma internação? E na hora da emergência, o primeiro atendimento, tu vai no hospital, né? Então, eu digo, nosso hospital não é um hospital de alta complexidade, é um hospital de média complexidade, mas eu digo assim, ó, tem ajudado bastante, tem salvado bastante vida. Na pandemia, eu participei do início até o fim, a gente via lá dentro do hospital. Quando eu falo da pandemia, eu me emociono de ver nossos funcionários, o que fizeram para salvar a vida. A gente tem que realmente agradecer aos enfermeiros, enfermeiras, aos técnicos, porque aos médicos também, mas na linha de frente, se colocando nessa pandemia à disposição da população, né, querendo ver muitas vezes algum conhecido, amigo ou ente querido entrando pela porta e fazendo aquilo para ajudar, e também um desconhecido com a mesma disposição e carinho ao trabalhar. Eu admiro quem trabalha com a saúde, tem que ter fibra, né? Parabéns aos funcionários. Não, eu digo assim, ó, os médicos, funcionários, porque era uma doença que o pessoal não conhecia, todo mundo com medo, né? E eles ali dia e noite atendendo. Nós tivemos sorte que dentro do hospital praticamente nós não tivemos funcionários contaminados. A preocupação era tão grande que a gente conseguiu fazer a ala Covid e a ala normal, nós conseguimos separar, mas tudo de improviso, sem recurso, gente. Eu digo assim, ó, então eu falo e me emociono mesmo por causa do empenho dos nossos funcionários, os nossos médicos também vestiram a camisa também, né? Da equipe, o quadro da equipe toda. Da equipe toda. Toda a equipe. Não tem o que dizer, parelho, todo mundo. Porque, queira ou não queira, era uma doença que estava matando. Tu via no início, tu não tinha muito recurso, né? E eu digo assim, ó, nós salvamos muitas vidas aqui. Perdemos muitas também, mas foi salva muitas vidas graças ao empenho dos nossos funcionários. As que perderam, eu garanto que não foi por falta de esforço, por falta de empenho de ninguém. Tenho certeza que não. Porque, que nem diz a minha mãe, era para ser.
Né? Teve coisa que poderia ter sido diferente se tivesse conseguido a vacina antes. Né? Isso sim, tenho certeza. Mas é como o senhor falou, era algo que não se conhecia, todo mundo tinha medo, se estava buscando uma forma mais limpa, mais nítida de se trabalhar. E, enfim, ocorreu como ocorreu e provavelmente da melhor forma que se tinha condições. Então, graças a Deus passamos, né? Hoje, graças a Deus, estamos quase livres, não está livre ainda, né? Mas acredito que alguns cuidados, essa pandemia veio para nos ensinar muitas coisas. Alguns cuidados, como por exemplo da máscara. Se tu vai num lugar que tu não conhece, ou não, né, é um contato muito diferente, não custa você usar máscara. E se você usasse antes da pandemia, dariam risada socialmente. Daria risada, né? Hoje não, hoje o cara está se cuidando. Então, né, muitas coisas se aprendeu, até mesmo economicamente, a questão do trabalhar de casa. Quem que imaginava que tanta gente ia estar trabalhando de casa? Não, eu digo assim, a máscara foi fundamental. Eu digo assim, tenha certeza que a máscara ajudou muito. Eu mesmo, eu não me contaminei na pandemia. E eu estava, todos os dias eu ia no hospital. Né? Todos os dias eu ia no hospital. Sempre máscara e álcool gel. Eu fui pegar a Covid faz 4 meses atrás. Quando eu já tinha... Não, tu já tinha relaxado, já andava na rua sem máscara, entende? Peguei Covid faz 4 meses. Graças a Deus por estar vacinado, com as 4 doses, passei bem, senti a garganta, senti uma tossezinha, não tive febre, passei bem tranquilo. Na época da pandemia, lembro que existiam bastante opostos na questão desse cuidado. Por exemplo, meu pai usava a bombinha de veneno para passar álcool nos pneus dos carros quando entrava na garagem. Né? Enfim, do receio que tinha logo no início. Depois ele também deu uma aliviada nesse estresse todo. E assim como tinha gente, não vou usar máscara e tal, mas aí que está o exemplo. O senhor estava no hospital, que é um local, um ponto, né? Ponto, sim. Onde se aglomeravam, enfim, onde que tu vai buscar ajuda? No hospital. Hospital. E o senhor foi se contaminar depois que passou a pandemia. Claro, que daí tu relaxa um pouco, né? Então, eu nem sei onde que eu peguei. Eu digo isso, não. Mas peguei, fiz o teste, já fiz 3 testes, um deu positivo, os outros não, né? Agora, faz o quê? Uns 20 dias atrás eu fiz um teste. Peguei uma gripe, mas deu negativo. Sim, como o senhor está mais em contato, também tem mais essa preocupação de fazer testes mais regularmente. Sim, mais periódico, né? E como é que é a relação dentro do hospital entre a linha de frente e a administração? Não, nós, direção, administração 100%, funcionários, sempre tem uns casos aqui e ali, né? Tranquilo, né? Hoje nós temos dificuldade em conseguir profissionais de saúde. Nós temos com falta de profissional de saúde. É uma dificuldade. Desde o técnico até... Não, técnico e enfermeira não. Profissionais médicos. Médicos. Esse temos com dificuldade. Porque o pessoal se forma e quer ficar nos grandes centros, né? Não querem vir para o interior. Né? Ah, sim. Certo. É um pouco mais elitizado, né? Certo. A questão de saúde fica mais elitizada. Mais elitizado. E o médico hoje ele se especializa numa área e vai para o grande centro e não... O que eu escutei de um amigo meu médico, que eles realmente preferem o grande centro, porque se ele precisar de uma tomografia, no local tem, se algo mais especializado, de mais complexidade. E aqui vai ter que pedir para... Sim. Só que eles também têm que ter a sensibilidade de que o pessoal daqui do interior também vai ter enfermidades, vai precisar ser encaminhado. E essa tomografia, esse exame mais complexo vai ter que ser feito em outro lugar. Então, sim, só teria que ter mais paciência dos especialistas mesmo. Mas não quer dizer que na capital sobre também. Eu não digo que sobre, né? Só que tem bastante opções, né? Tu vai em Passo Fundo hoje, exemplo. Tu quer lá procurar um pediatra, tu acha 10 pediatras, né? Tu vai aqui, tem, mas
Nós temos falta no hospital de pediatra. Ginecologista. Hoje nós estamos contratando. Se aparecer um ginecologista que queira vir trabalhar em Sarandi, nós estamos contratando. Um cirurgião, se parecer que quer vir trabalhar em Sarandi, estamos contratando. Cirurgiões, ginecologistas, médicos em geral, pediatras. Sarandi é uma cidade boa de viver. Venham viver em Sarandi e trabalhem no nosso hospital aqui. Tem um campo aberto para quem quer vir aqui em Sarandi ganhar dinheiro. Agora vamos fazer uma propaganda, Vamos fazer uma propaganda. Não, Venha... Sarandi é bom de viver. Nossa, tranquilo, né? Venha para Sarandi, que no Hospital Comunitário Sarandi está contratando um cirurgião, um ginecologista ou uma ginecologista, pode ser tanto masculino como feminino, sim, tranquilamente, né? E pediatra. O hospital está precisando. Eu brinco com Sarandi, porque eu sou de fora, mas eu absorvi a cidade como minha, e que aqui é uma cidade pequena, com características de cidade grande e de pequena ao mesmo tempo, porque é tranquilo. É um fluxo rodoviário que você está próximo a outros lugares, outros centros, e foi por isso que a gente instalou o Norte RS aqui também, para ter um acesso regional grande. Né? Então, a gente, por exemplo, é suspeito em falar porque gosta mesmo de Sarandi. Não, Sarandi é uma cidade privilegiada, né? Eu sempre digo assim, eu sou natural de Sarandi, nascido em Sarandi, né? Girei bastante o Brasil e voltei para Sarandi. Seu Ulisses, os salgados da padaria Kennedy, eles são para a gente consumir, embora a gente goste bastante de conversar. Padaria Kennedy, do nosso amigo Edebrando, ou não é mais do Edebrando? Não, é da... Já lembro o nome agora, só o senhor me apertou aqui. Me ajuda, Carlote. Ah... Estão me confirmando aqui que é do Edebrando. Ah, tá. Então não estou enganado. Edebrando. A Jane, perfeito. É a Jane que produz essas delícias. Vamos provar então, para depois dar uma nota para a Jane. Por favor. E hoje, mais uma vez, na Boa Vista Home Design, né? Esse espaço que estamos aqui, que o senhor também tem uma história para contar daqui. Daqui do Móveis Boa Vista, sim. Aqui onde eu estou hoje, esse terreno foi meu. Graças a mim que Móveis Boa Vista está em Sarandi. Porque o Tarcísio me procurou, eu queria comprar um terreno para construir isso aí. Aí eu tinha um do lado do meu, que era da minha irmã. Eu digo, não, da minha irmã está à venda. Aí ele disse, tudo bem, me interesso. Aí ele mediu o terreno, com o projeto que ele tinha, não cabia em cima do terreno. Não dava só em um terreno. Não. O seu Tarcísio que nos entrevistou, foi entrevistado por nós aqui na semana retrasada e contou um pouco da sua história de trajetória. Ele que começou para salvar 3 empregos, diz ele, e hoje tem a fábrica, as lojas, né? Enfim, é uma história bacana. Quem puder acompanhar o podcast do seu Tarcísio é o #6, se não me engano. E, na verdade, então, parte desse terreno aqui, porque a estrutura é bastante grande aqui, mas parte desse terreno era de sua propriedade. Era meu. Não, é uma história assim. O Tarcísio queria comprar aqui, eu ofereci uns outros terrenos, que eu sempre mexi com negócios de imóveis, né? Eu tinha outros terrenos maior que esse, até mais barato. Ele disse, não, Ulisses, se não for aqui, eu não construo em Sarandi, vou construir em outra cidade. Ele queria um ponto estratégico. A visão, né? Aqui próximo ao Trevo, vai pegar o fluxo da 386, né? Eu se for no lugar dele, também bateria o pé. Aí ele diz, eu preciso comprar esse terreno do lado, que o do lado era o meu. Eu disse, o da tua irmã me serve. Agora eu preciso comprar esse outro do lado. Eu digo, não, esse aí é meu, Tarcísio, mas eu não quero vender. Ele diz, não, daí eu disse, não tenho, eu não consigo construir se eu não comprar o teu terreno. Aí ele me mostrou o projeto. Eu digo, mas tu vai fazer isso aí aqui, Tarcísio? Sim. Se tu me vender o terreno, é essa obra que eu vou fazer. Aí quando eu olhei o projeto, digo, Tarcísio, não tem como deixar você ir embora de Sarandi.
eu quero que tu fique aqui. Eu digo, mas eu não posso vender o meu terreno pelo preço que eu dei o da minha irmã, que a minha irmã queria vender, eu não quero vender. Foi uma negociação, né? Sim. Aí eu joguei um pouquinho a mais do preço da minha irmã. Ele diz, Ulisses, está feito o negócio. E graças a essa negociação, que está aí o prédio, uma obra bonita, que na entrada da cidade dá uma valorizada, né? Dá uma apresentação. E veja que está sendo muito bem ocupado. Nós mesmo, quando viemos negociar o espaço que a gente precisava para fazer o podcast, a gente já fez lives aqui, mas volta e meia ele... algum evento que sai, ele cedia para fazer nesse espaço, que é um espaço grande, né? É um espaço bom e, além de ser uma loja de móveis que fica com um ambiente bonito. Coloca na câmera aqui que abre, Carlote, para nós, né? Tu vê, aqui nós estamos numa cozinha. Essa câmera, ela entorta um pouco as bordas, porque ela pega um pouco mais do que aparece na imagem, mas essa porta aqui é reta, na verdade não é uma porta, é um não sei como é que a gente chama aqui atrás de mim, mas ele é reto e a gente consegue ver ter toda essa ambientação para nossos podcasts. Mas é isso aí, Thompson. Thompson, tu sabia que aqui em Sarandi teve um prefeito que foi nomeado com este nome, né, Thompson? Sim, o pessoal me comentou, inclusive tem a foto dele. Tem a foto dele lá na galeria dos prefeitos, né? Thompson Flores, acho que é, né? Thompson Flores, acho que é. Sim, foi Thompson Flores, e eu sempre perguntava se era o mesmo Flores que foi prefeito de Porto Alegre, disse que sim, né? Que era da família. Eu não sei, mas era a questão dos militares, né? Era na época dos militares. Seu Ulisses, não sei se o senhor tem mais alguma contribuição para fazer para nós? Olha, falamos bastante do hospital, que é muito importante, né? Entende? Então... Sim. Não, e eu lhe falei, a conversa não é sobre o hospital, é óbvio que não vamos deixar o hospital de fora, claro. Mas a gente quer saber quem é o Ulisses para mostrar para o público. Eu sei que o senhor gosta de carros. Sim, carros antigos, de preferência, né? Tem uns que dizem que é carro velho, nós é carros antigos. Nós entrevistamos o pessoal do Automóvel Clube no #4 e uma das perguntas que eu trago para o senhor também é: qual que é a diferença de um carro antigo para um carro novo? É grande. Mas assim, de você sentar e dirigir, é o gosto pelo dirigir? É mais confortável? É menos confortável? Não, o carro novo é mais confortável. O carro novo, hoje, tu tem automático, é tudo uma tecnologia diferenciada, né? Mas o carro antigo, eu me criei em cima dos carros antigos, né? Eu aprendi a dirigir numa caminhonete Chevrolet 51, né? Depois fomos para as F100, F350, F600, aí veio os Mercedinho, então tudo carros mais antigos, né? Entende? Então tu pega um gosto, né? Mas te digo assim, se é para mim viajar hoje, eu prefiro carro novo para viajar. Mas para nós, em nossos encontros, aí sim, eu vou de carro antigo. Até pela elegância. Pela elegância. Não, e o carro antigo, queira ou não queira, eu saio, vamos pôr, eu tenho um Maverick. Eu saio com o meu Maverick na cidade, é poucos que não olham. Mas vamos pegar um Maverick, voltando um pouquinho à minha pergunta, é uma curiosidade que eu tenho. O Maverick, ele era um carro de luxo na época já, né? Ele era equivalente a um Cruze hoje, um Jetta. Na época... Pegar da linha da Ford, um Fusion. Da Ford, um Fusion, um Camaro, que era... O Camaro da Chevrolet, um Mustang. Até o Maverick tem a linhagem do Mustang, né? Entende? Eram os carros top da época, né? Era o Galaxy. Aí da Ford vinha o Galaxy, daí vinha o Del Rey e o Maverick. O Maverick era o mais esportivo, né? Mas eram os carros da época. Era o Del Rey, a Belina, o Galaxy, o Maverick, Corcel, era o que tinha Pampinha. Sim, da linha Ford. Da linha de serviço, né? Mas de carro era isso aí. Era um carro de luxo, né? Carro de luxo da época.
Mas esse luxo no conforto do banco se faz diferença para um Fusion, que seria o correspondente? Hoje o Fusion é mais confortável, tem que ser sincero, né? Para a época era confortável, porque na época tu pegava o Fuca, tinha um banquinho mais ruinzinho, né? Tá, tu pegava, que nem o Aero Willis, era um banco inteiro mais duro, né? O Aero Willis, todo ele 4 portas, então um banco inteiro na frente, né? Eram uns carros, uns banquinhos mais ruinzinhos, né? Opala já vinha com banco melhor, Maverick tinha o LDO, aí é um luxo mesmo, né? Ele já vinha com um banco um pouquinho melhor, né? Isso é interessante, eu gosto de carro, embora eu não tenha vivido isso, né? Já venho dos mais novos, mas eu gosto dessa... Acho que a mobilidade ela faz que a gente tenha um olhar diferente sobre. O carro antigo, que nem nós, que nem eu digo, eu fui um dos fundadores do clube dos carros antigos. Nós começamos com o encontro dos Maverick, e daí constituímos o clube para abrir para toda a linhagem, né, de carros, né? Aí que constituímos o clube. Aí hoje nós temos dentro do clube toda a linha de carro antigo, né? Porque dentro tem os brigador, né? O que defende o Opala não vai gostar de Maverick. Não, nossa, graças a Deus, nosso clube tem um sócio só que não gosta de Fuca. Fuca não é carro, ele me diz, né? Eu digo, não, eu adoro Fuca, meu primeiro carro foi um Fuca, né? Então... Eu acho que todos eles têm o seu valor. Aprendi a dirigir numa caminhonete, meu primeiro carro foi um Fuscão 72, né? Então eu gosto do Fuca também. Perfeito. As histórias nossas aí, né? E tem que ter, né, Carlote? No americano, né? Eu lembro. Carlote, eu fui a Sorriso em 86. Início de 86. Com Fiat Uno 85. Quando o Uno lançaram em 84, né? Um ninho, 4 marchas, sem ar-condicionado, sem direção, e fui a Sorriso com a família. 3 crianças pequenas, a minha esposa e uma cunhada. Cara, é coragem, né? Mas era o que tinha, funcionava, foi feito para levar. E foi tranquilamente, voltei, tranquilo. Não acredito. Tu vê como é que é, Carlote. Sorriso, Mato Grosso, cidade que eu faz anos que não vou a Sorriso, mas deve estar muito bonita aquela cidade, né? Sempre foi uma cidade que eu via assim próspera, que ia crescer muito. Eu só não fui morar em Sorriso porque a minha esposa não quis ir na época, porque realmente era difícil, não tinha a estrada de chão, não tinha energia, tinha só um postinho de saúde, e tu com criança pequena diz, não venham para cá. Um poeirão, fui na época da seca, um poeirão do cão lá, que Deus o livre, né? Mas a gente via o progresso daquela região. Na época já, tu via assim, chegando 4, 5 mudanças por dia, então não tinha como dar errado. Os testes já tinham sido feitos em Sorriso, as plantações já tinha pessoas lá com 7, 8, 10 anos plantando, já estava produzindo bem tudo, então não tinha errado. Quem via naquela época que eu fui para lá em 86, não tinha o que arriscar. Era ir lá e tudo ia dar certo. Mas a sua vida também, ela é de empreender, né? O senhor tem imobiliária? Hoje eu estou mexendo com imobiliária e loteamentos. A gente não para. Sim, mas o ramo imobiliário é o que lhe movimenta. Hoje sim, hoje é o ramo imobiliário. Mas eu mexi muito com lavoura, mexi com caminhão, com restaurante. Eu morei em São Paulo, morei em Balneário Camboriú, morei em Pitanga, no Paraná, Piabiru, no Paraná. Não morei em Sorriso, mas gostaria de ter ido morar em Sorriso. E o serviço social que... Sim. A parte do hospital é serviço social. Né? Serviço social. Eu sempre gostei de ajudar as entidades. O senhor foi 2 vezes vice-prefeito também? 2 vezes vice-prefeito, junto com o Reinaldo Nicola. Me orgulho de ter sido vice-prefeito junto com o Nicola. Conseguimos trazer muita coisa para Sarandi. Te digo assim,
não é para falar, mas a gente conseguiu fazer um diferencial. Essas paralelas que tem aqui foi na nossa gestão. O PF, quando nós resolvemos comprar o Colégio das Irmãs, só não nos mataram, porque chamaram nós de louco. Fazer um investimento, que aquilo era uma Babilônia, que não tinha, era muito caro. Eu disse para o Nicola, pode fechar o brique que nós estamos ganhando isso aqui. É de graça. O patrimônio que foi comprado na época foi o colégio onde está hoje a UPF instalada. Isso aí é propriedade do município. Está incomodato para a UPF. E a UPF só vinha se tinha um espaço para instalar. E eles utilizam enquanto estiverem dando aula, contribuindo com a educação no município. É um comodato que foi feito com a UPF, enquanto ele estiver com a escola, vai continuar. E é propriedade do município. Porque na nossa primeira campanha, eu trabalhei muito forte, que nós ia trazer uma extensão universitária para Sarandi. Né? E como tu trabalha, tu assume os compromissos na campanha, tu tem que cumprir depois, né? E a gente fez essas loucuras, mas todas as loucuras que deu certo, né? Se não for as pessoas arriscando, não se evolui. Eu sempre disse, tu não pode pensar pequeno, pensa grande, que tu vai conseguir chegar perto do teu ideal. Né? Se tu pensar pequeno, tu não vai conseguir atingir teus ideais. Certíssimo. Às vezes tu pensa grande e diz, mas não vou conseguir alcançar. Mas pense, tu vai esforçar, vai dar um jeito, que de repente tu chega lá. Monte uma estratégia. E deu certo. Olha, que nem essas paralelas aqui, na época, era um sonho, era loucura mesmo. Isso aqui era... Tem municípios bem maior que o nosso que não tem essas paralelas, que precisa, né? Entende? Que não tem. Sim, é questão de mobilidade, de acesso. Mobilidade, tudo, né? Então, eu digo que isso aqui foi, na época, para a região aqui, era uma obra faraônica, o pessoal dizia. E o pessoal de outros municípios pedia, qual é o milagre que vocês fizeram para conseguir? Aí onde vem o trabalho político com deputados. Né? A relação? Relação. Aí anda que precisa ter essa relação. Tu tem que assumir compromisso com os deputados, né? E aí tu consegue. Que estão nos representando e fazem esse papel. Se tu tem alguém que se coloca à disposição de fazer o intercâmbio, que no caso hoje você falou muito bem que os nossos vereadores fazem esse trabalho para nós, tem nos ajudado muito. Se tu não pedir, não tiver atrás, não vai ter. E eles têm uma ligação com deputados também, porque eles aqui, queira ou não queira, são vereadores. Tem uma base eleitoral e o deputado precisa de alguém com uma base eleitoral para arrumar voto para eles, né? Sim. Então, a troca é o trabalho, é o voto. E o munícipe, né, quem se serve, tanto do hospital quanto das vias públicas, tem de reconhecer no fim das contas. Nessa eleição, quer ver, eu fiz uma relação de todos os deputados que nos ajudaram lá no hospital, todos, e dei para cada funcionário aquela relação, de todos os partidos que ajudaram o hospital. Escolha um desses e vote. Pronto. Não disse vote para Pedro ou para José. Escolha um desses que nos ajudaram. Tu vai simpatizar com esse, com aquele, e vota em um desses aqui, são os que nos ajudaram. E deu resultado, que a maior parte dos que nos ajudaram se reelegeram. E fizeram boa votação em Sarandi. É isso que é importante, então, né? Há um reconhecimento. O povo sarandiense, ele faz a via de mão dupla. Faz a via de mão dupla, tranquilo. Então é importante tu valorizar também o deputado que está ajudando, né? Porque às vezes vem deputado que nunca passou aqui, vem pedir voto e depois também nunca aparece mais, né? Então esse aí não tem por que tu votar, né? Porque aí ele veio só buscar uns votos e tchau, bem. Então valoriza os que estão seguidos, estão investindo na região. Perfeito, senhor Luiz. O que faltou lhe perguntar ainda? Nós tocar no assunto?
Se nós começar a conversa, nós vamos até amanhã conversando e não terminamos. Né? Eu, se falar da minha vida, Tem algo assim, ó, relacionado a Sarandi, que, fora o que já foi falado, que teve pandemia, que lhe emocionou, mas que lhe chamou muito a atenção para a parte emocional do coração? Isso aqui... Sarandi, assim, a minha família toda daqui, o meu pai, assim, daqui, né? Então, eu quando voltei para Sarandi, eu estava em Pitanga, que eu fiquei 10 anos em Pitanga, tinha lavoura e caminhão. Aí eu perdi um ano. Aí o meu pai, na época, disse, praticamente me pediu para voltar aqui para dar uma mão para ele, né? Aí que eu larguei Pitanga e voltei para Sarandi. Seu pai também trabalhava com ramo imobiliário? Não, meu pai ele lidava com granjas de porcos e um pouquinho de lavoura, né? E mexia muito com gadinho de leite. Agricultura, parte da agricultura, mas porcos chiqueiros grandes, era granja mesmo, né? E gado de leite ele gostava muito de negociar, como pegar novilhas, deixar pronta para cria e daí vendia para o produtor, né? Então ele fez muito isso aí, né? Então, ajudei muito ele a buscar as novilhas na fronteira aí, Uruguaiana, Santana do Livramento, Júlio de Castilho, então onde tinha matrizes boas, né? Então tu ia lá, comprava uma terneirada, trazia para cá, largava num potreiro bom, elas iam ficar um tempo ali, até estava com uma certa idade, daí emprenhavam, né? E quando estavam prontos para ganhar, para criar, daí o pai vendia para produtores, que daí ele já comprava uma vaca pronta. Sim, sim. Eles não tinham talvez a estrutura para fazer ela ficar pronta, mas... Isso, porque às vezes tu tem ali, tu não tem estrutura para te deixar esperar a terneira nascer, criar a terneira, até vai 3 anos e pouco, né? Então já pegava a novilha pronta. Entende? Então o pai fez muito isso, trabalhou muito com isso aí, né? Entende? E granjas de porco nós criava porcos e vendia também porco para reprodução. Então carregava na caminhonete lá 30 leitoa, 10 cachaçinhas e saía vender. Pinhal de Palmeira, Rodeio Bonito, Tiradentes, era a região que nós ia vender leitão. Então, foi bastante trabalhoso, mas na época era isso. Tivemos comércio na cidade também, o pai trabalhou um tempo com comércio, mas depois de uma altura em diante a gente partiu mais para lavoura e granjas. Isso aí, Sarandi no coração do pessoal também, da família toda. Uma família tradicional, assim, família grande. Tem alguma coisa que o senhor não fez e gostaria de ter feito? Eu não estudei, porque eu não quis. Me arrependo à morte. Meu pai queria que um dos filhos fosse doutor. Não podia ser advogado, podia ser professor, ter um DR. E nenhum filho estudou. Eu não sei, eu acho que foi porque a gente aprendeu a dirigir muito cedo. E queira ou não queira, o carro te cativa, né? Eu pegava a caminhonete, ia para as granjas, não queria saber de escola. Ia de manhã cedo lá na chácara, tirar leite, ajudava. Aí chegava em casa, dava uma lavadinha e ia para a escola, mas sem motivação nenhuma. Eu nunca fui estudante, só fui aluno. Eu ia na aula, não estudava. Não tenho DR, mas hoje cuida da administração de um hospital. Eu digo assim, uma coisa que eu realmente me arrependo e gostaria de ter era ter estudado. Me faz falta todo dia. Mas fiquei com a escola da vida. E uma mensagem para o nosso público? Coisa assim que tem que ser humilde, honesto. Entende? Seja humilde, seja honesto, tenha certeza que tudo vai dar certo. Não ser arrogante, entende? Porque a gente nasce sem nada e vai embora sem nada. Entende? Não tem por que tu querer ter tudo. Tenha tudo que tu consegue ter honestamente. Entende? É importante a gente ter as coisas sim, mas honestamente, não pisando em cima dos outros. Perfeito, seu Ulisses Tuassa.
Eu fico muito feliz pela sua presença conosco, por ter atendido essa solicitação no Norte RS. Agradeço ao Carlote, que está aqui nos cortes das câmeras, né, com a Carlote Produções Audiovisuais. Ao Walter Nedel Filmes, que hoje está de férias, né? A gente deu uma folga para o seu Walter. O Walter, meu amigo Walter, vulgo Lico. Vulgo Lico. Eu até não conhecia ele. Um abraço, Lico. Eu não conhecia o seu Walter por Lico, vim saber desse apelido bem próximo aqui, porque sempre, né, tratando na formalidade. E um abraço especial para o seu Tarcísio, aqui da Móveis Boa Vista. Eu também deixo um abraço para o Tarcísio, meu amigo Tarcísio. Estamos faceiros, estamos aqui no empreendimento, que no início eu digo, mas tu vai construir isso, Tarcísio? Sim, senhor, seu Ulisses, eu vou construir isso aqui. Eu digo, então, parabéns para nós. Tu vê, hoje a gente conheceu mais um pedacinho da história e cada vez... Que coisa assim, né? E na época, realmente, eu não tinha interesse em vender o terreno, porque foi bem na época que foi melhorado os trevos, que foi feito acesso para Santa Gema, e deu essa abertura que dá bem no terreno, da pista principal aqui, né? Então, eu tinha outros projetos nesse terreno. Mas quando eu vi o projeto, eu digo, não, Tarcísio, vamos deixar essa obra aqui em Sarandi. Perfeito. E, mais uma vez, ao senhor, Ulisses, por ter atendido a nossa solicitação. Assim, a gente sabe dos horários apertados, que às vezes a gente tem que ter jogo de cintura para trabalhar. E, principalmente, agradecer ao nosso público. O senhor quer deixar uma consideração final ainda? Quero agradecer, em primeiro lugar, a minha família, que sempre me apoiou, entende? Às vezes me apoiam, mas que às vezes não tinham que ter me apoiado em algumas coisas, né? Mas tudo bem, mas sempre me apoiou, né? Aos nossos ouvintes, não é ouvintes, não estou na rádio, né? Nossos internautas, né? Quero deixar... Mas estão ouvindo. Estão ouvindo, né? Pode ser também, né? Nossos internautas, né? Então, uma mensagem muito especial a todos, que Deus abençoe a todos vocês. E continuo assim, sempre pensando para o lado do bem, que é o mais importante, né? Às vezes tu tem raiva do teu vizinho, mas pense 2 vezes antes de dizer alguma coisa, né? Eu já fui bem estouradão, assim, de não medir muitas palavras. Hoje, com a experiência que eu já tenho, porque a gente não fica velho, fica mais experiente, eu já penso 3 vezes antes de dizer alguma coisa. Até sobre isso, o senhor não trabalha com WhatsApp, né? Não, eu já tive e não quero mais. Meu celular é bem simplesinho, mas se alguém quer falar comigo, me liga que eu atendo. E está sempre ligado, 24 horas. Porque eu ia arrumar muita desavença com o WhatsApp, porque tem muita coisa que colocam aí nos WhatsApp, nos Face, que é uma aberração do cão, sabe? Não dá para querer, né? Entende? Tem gente que compartilha coisas que não tem fundamento nenhum, né? Então, é muita fake news que colocam nisso aí, então não tem por que a gente se pregar em cima disso aí. É uma ferramenta muito boa para trabalho, eu acho que é uma das boas ferramentas que fabricaram, né? Mas tem muita coisa errada que o pessoal anuncia, não é anunciar, publicam, né? É isso aí, tá? Então, quero deixar um abraço especial a vocês do Norte RS. Obrigado. E aos nossos internautas, que continuem acompanhando o Norte RS, que é um meio de comunicação muito bom. Eu acho que é importante para a região e para Sarandi que tenha essas ferramentas também. Obrigado mais uma vez, seu Ulisses. Foi Thompson Boniati para o Norte RS.